Diz que faz assim, né? Salve, salve, meu nome é Felipe. Não, agora a gente tá ao contrário. Olá, eu sou o Léo Akil e nós estamos no Teatro de Container Mungunzá, um espaço cultural e social localizado no centro de São Paulo. E hoje a gente vai encontrar uma turma incendiária e eu queria começar pelo começo, eu queria que vocês se apresentassem rapidinho, falassem nome, um pouquinho da história, para a gente conseguir chegar até os incendiários. Oi, eu sou o Romo Oliveira. Eu sou a Lilian Regina. Eu sou Felipe Celestino. Olá, meu nome é Vanessa Francisca. Olá, eu sou Nilce Vicente. Vamos lá. Todo mundo, formação em teatro, vocês se conheceram na escola. Conta um pouco da trajetória até encontrar o Incendiários. Eu sei que fazemos muitas coisas, mas vamos tentar dar uma resumida para a gente conseguir entender essa trajetória assim, de pesquisa, porque eu sinto que esse trabalho ele é uma coisa que vem historicamente também, de descoberta de todos como artistas. Então vamos falar desse encontro. Acho que tem uma coisa que liga muita gente, que é... Primeiro, acho que começou comigo e com Romas, que nós somos formados na Escola Livre de Teatro de Santo André. Lá também a gente conheceu Vanessa, que fez alguns núcleos na Escola Livre de Teatro. E nesse nosso tempo de Escola Livre de Teatro, aí dizendo eu e Romário que fizemos formação lá, não foi lá que a gente entendeu a nossa negritude. A gente foi entender a nossa negritude pós-Escola Livre de Teatro. Ou seja, isso depois de 2014. Então é muito recente. Depois disso, o Romas entrou na EAD. Foi quando ele conheceu a Lili, né? Sim. Eu e o Roma, a gente se formou juntos, né? A gente é da turma 66 da Escola de Arte Dramática. E lá a gente depois da formação, a gente resolveu formar um coletivo de pessoas que estavam a fim de continuar a trajetória no teatro. E a gente estava com uma direção, a gente entrou em contato com o texto do Max Frisch, que é o Biderman e os Incendiários. E o texto ele vai falar sobre o proletário que invade a casa grande para atacar fogo. E aí eu e o Roma, a gente naquela situação, a gente leu o texto e ficou muito... A gente se acendeu com aquela história, mas a gente entendia que dentro daquele coletivo que a gente estava formando, por a maioria ser de pessoas brancas, só éramos nós dois de pessoas negras, a gente entendeu que naquele contexto não era possível fazer aquela peça, assim. Lembrando que o texto do Max Frisch, Biderman e os Incendiários, é um texto de um suíço, né? Então é sobre essa ótica, o proletariado suíço invadindo casa de pessoas burguesas. E numa ótica brasileira, a gente não via como esse proletariado serem pessoas brancas, e nós, como únicas pessoas pretas, a gente não conseguia encontrar um viés de discurso junto com aquele coletivo. Foi aí que eu apresentei esse texto para o FI e falei, nossa, olha aí, olha esse texto. Trazendo para uma realidade brasileira, dá muito caldo, a gente precisa falar dele, a gente precisa fazer alguma coisa. E junto paralelo a isso, a gente discutia muito, falava, caramba, a gente quer muito montar esse texto, mas como a gente vai fazer? E a necessidade também que a gente tinha, você mencionou sobre a formação, de entender a sua negritude, a necessidade que a gente tinha também, depois de se formar na escola, de falar sobre as nossas subjetividades pretas, de estar dentro de um coletivo que abarcasse as nossas narrativas, assim. Uhum. E aí, quando o Romas me apresentou esse texto, a gente realmente viu que podia dar um caldo interessante, mas a gente deixou ele aqui guardadinho, até que teve a queimada do Borba Gato pela Revolução Periférica. Aí nisso reacendeu a nossa vontade de olhar para esse texto, de pegar a ideia do que significava essa queimada do Borba Gato. Paralelo a isso, teve um